A discussão da remoção de estátuas de personalidades com histórico de racismo e colonialismo é cada vez mais frequente em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Agora começa a chegar aqui no nosso Brasil. Em São Paulo, grupos defendem a retirada de duas estátuas que fazem parte da história da capital. A do Bandeirante Borba Gato, na zona sul da cidade, e o famoso monumento às bandeiras, em frente ao Parque do Ibirapuera. Em várias cidades brasileiras, discussões como essa também ganham força. O segundo tema de hoje é: devemos derrubar as estátuas de personalidades ligadas ao colonialismo? Começamos com você agora, Augusto, por favor. O segundo tema de hoje é bastante complexo, mas antes que eu comece minha fala, é obrigatório que um registro seja feito. Minha reflexão se dará a partir da minha condição de homem branco, com todos os privilégios que essa condição carrega. Ao mesmo tempo, isso não me impede de ser, muito pelo contrário, um ator ativo na luta antirracista. É apenas essencial deixar esse registro. Feita essa introdução, temos que ter algumas premissas em mente. Estátuas e monumentos são os maiores símbolos públicos da homenagem de uma comunidade ao seu passado. Outro ponto concreto é que muitas estátuas e monumentos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, são de personalidades históricas que atualmente, se estivessem vivas, estariam sendo julgadas e muito provavelmente condenadas por dezenas de crimes contra a humanidade. A discussão sobre a retirada ou não desses símbolos, ela deve ser feita, portanto, dentro desse contexto e do contexto atual em que vivemos. A retirada de estátuas, por exemplo. Já é uma realidade em vários países do mundo. Estados Unidos, França, Bélgica já implementaram políticas no sentido de se retirar ou ao menos contextualizar tais monumentos. Recentemente, inclusive, nos Estados Unidos, até a bandeira dos Estados Confederados, eu já até mencionei ela aqui, hoje muito mais ligada a movimentos de extrema-direita do que a Guerra de Secessão, foi proibida num ambiente que eu poderia chamar de bastante conservador, que é o das corridas automobilísticas da Fórmula NASCAR. Com os necessários e justos protestos que tomaram conta dos Estados Unidos em razão do brutal assassinato de George Floyd, a luta antirracista tem voltado parte de seus esforços para a discussão sobre a possibilidade ou não de se manter em um espaço público uma homenagem a líderes, não líderes controversos, mas líderes que sabidamente e comprovadamente pela história praticaram uma série de crimes graves. Eu confesso ao espectador que esse tema é para mim uma novidade, né? Homem branco paulistano. Eu nasci e morei parte da minha vida próximo ao Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E sempre costumei a chamar o Monumento às Bandeiras, uma obra que foi esculpida pelo Vitor Brecheret, pelo carinhoso apelido de Empurra-Empurra. Não, nada a ver, irmão. O Borba Gato, por uma boa parte da minha vida, era apenas aquela estátua, de gosto bastante duvidoso, daquele senhor de chapéu, com colete, uma espingarda na mão, e não de um bandeirante conhecido por assassinar negros e estuprar índias. É, portanto, o momento de se fazer a pergunta: deixaremos esses monumentos lá, muitas vezes descontextualizados sem qualquer explicação, ou começaremos a reescrever nossa história, retirando de espaços públicos pessoas homenageadas sem qualquer razão para tanto? Eu não tenho claro na minha cabeça o que é melhor fazer. A retirada dessas estátuas e a colocação delas em um museu, com uma explicação e uma contextualização real de quem essas pessoas de fato foram, ou se elas devem ser simplesmente retiradas e suas imagens retratadas apenas nos livros de história. Eu não estou propondo aqui, vejam bem, apagar a história. Muito pelo contrário. Mas sim dar aos monumentos seu devido lugar, ao invés de exaltá-los e homenageá-los no passeio público. Seja qual for a decisão, eu tenho comigo que ela deve ser feita através de uma discussão, em um diálogo democrático. Que a retirada, se houver, venha por uma determinação de gestores públicos que podem decidir através do voto dos seus representantes, através de plebiscitos, de audiências públicas, de alguma discussão. O que não podemos fazer é a retirada desses movimentos se tornar mais um empecilho no necessário diálogo. Portanto, eu sou contra a retirada violenta e forçada de qualquer monumento, qualquer estátua. Por mais que eu ache que o erro não é retirar uma estátua, o erro muito maior foi, em algum momento da nossa história, alguém tê-las erguido.
Bom, de tudo que eu li sobre esse tema aí das estátuas opressoras, né, me chamou especial atenção o artigo do João Pereira Coutinho, que é professor doutor em ciência política. No seu artigo intitulado Derrubando Estátuas, regredimos às guerras religiosas, o autor português ele resgata aí os ensinamentos do pai do liberalismo político, né, o filósofo inglês John Locke. Em 1667, durante o seu exílio aí na Europa continental, Locke escreveu a Carta sobre a Tolerância. Naquele tempo, a Europa ainda vivia em pé de guerra, né, por razões de natureza religiosa, com aquelas disputas entre governantes de diferentes denominações cristãs. É uma triste contradição histórica, né? Cristo, que pregava o amor ao próximo, a empatia e o perdão, teve seguidores da sua palavra se matando em nome da verdadeira fé. Nesse ponto, o João Pereira Coutinho ele faz a seguinte observação, abre aspas, segundo o raciocínio da época, a paz social só seria possível pela imposição de um único dogma, o que implicava destruir qualquer expressão de dissidência. Então, pessoal, em outras palavras, não haveria paz enquanto houvesse divergência na sociedade. Mas a revolução de pensamento proposta por Locke foi na contramão desse senso comum. Ele defendia que a diversidade, né, baseada na tolerância, era socialmente mais benéfica e muito mais justa que a uniformidade imposta pela força. Então percebam que é essa mudança drástica de paradigma, né? A paz ela não é mais fruto da ausência de ideias divergentes. A paz é fruto do respeito a ideias divergentes. Então, a diversidade de pensamento, de opinião e de crença, ela passa a ser protegida pelo Estado. Assim como os direitos humanos elementares, né? A vida, a liberdade e a propriedade. Por incrível que pareça, essas ideias simples, né, muito influenciadas aí pela filosofia judaico-cristã, elas são a base da sociedade liberal ocidental e do seu progresso intelectual, moral e econômico aí nos últimos séculos. Então, os experimentos sociopolíticos que se opuseram aos valores das democracias liberais, eles produziram os maiores genocídios da história da humanidade. Estou falando do comunismo, do fascismo, do nazismo. Todos esses sistemas buscaram pela força a aniquilação da divergência humana em prol de uma uniformidade artificial. São dezenas de milhões de mortos na conta da intolerância e do pensamento único. E, fazendo o gancho, então, qual o alerta que o João Pereira Coutinho faz em relação à derrubada de estátuas de figuras históricas? Ele diz o seguinte, o que estamos a presenciar agora é a lenta destruição da tolerância liberal. E ele cita uma explicação muito plausível do comentarista britânico conservador, o jornalista Douglas Murray, né, que diz o seguinte sobre esse fenômeno, abre aspas, essa destruição de estátuas se explica pela emergência de uma nova geração que, ao contrário da geração anterior, não valoriza da mesma forma a liberdade de expressão, a humildade do conhecimento, a possibilidade do perdão e, claro, o valor da tolerância. E olha como o autor português encerra o seu texto aí de forma lapidar. Para os novos fanáticos, a paz social não depende da tolerância perante ideias contrárias e até ofensivas para a nossa pureza mental. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está gestando uma sociedade hipersensível, idiotizada pela ditadura velada do politicamente correto, que não consegue conviver e tolerar um objeto inanimado só porque ele faz pensar em coisas desagradáveis. E claro, ninguém aqui, pelo amor de Deus, ninguém está defendendo que se mantenham de pé estátuas de ditadores e genocidas. Isso, de fato, ofende a sensibilidade média, porque essas figuras eram anacrônicas, eram monstros em desacordo com o seu tempo presente. Por exemplo, enquanto a Europa vivia a experiência, né, da democracia liberal, Mussolini, Hitler e Stalin estavam no contrapé da história e da evolução humana, propondo regimes totalitários assassinos. É muito diferente de figuras que, de certa forma, pertenceram ao seu tempo. Ficar com um exemplo aqui, o filósofo político Thomas Jefferson. Ele é um dos fundadores da democracia moderna, é o principal autor da Declaração de Independência Americana e é o terceiro presidente dos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, ele possui escravos e, aos olhos de hoje, obviamente, isso é um crime contra a humanidade. Mas e aí? A gente vai derrubar as estátuas do Thomas Jefferson porque a ideia da escravidão nos ofende? Ou nós vamos ser tolerantes e vamos assimilar esse desconforto a partir de uma perspectiva histórica? É uma escolha similar à que a gente tem que tomar em relação às estátuas do descobrimento, do colonialismo, do império, da República Velha, do varguismo, porque até ali, pelos padrões atuais, quase ninguém se salva. Vamos então ao debate? Augusto e Caio, por favor. Eu acho que aqui não é uma questão de liberdade de expressão, estamos longe disso. Não é uma questão também de uniformidade de pensamento e muito menos de não ser tolerantes ou de ser extrasensíveis. Eu acho que o que está em jogo é, na verdade, a violência simbólica, que significa colocar num espaço público como uma homenagem, no espaço público como um ambiente de contemplação, de adoração, a pessoas que contribuíram muito para chegar no ponto que nós estamos aqui. Há uma diferença enorme entre livros de história, entre o
Retirar uma estátua pode ser, inclusive, o surgimento de mais um pedaço da história. Não deixa de ser um ato que reescreve a nossa história contemporânea. Não, nada a ver, irmão. Mas, de certa forma, é sim um ato de intolerância. Intolerância, inclusive, com a perspectiva histórica, né? Porque você falou muito da estátua no sentido de ser uma homenagem, mas ela também é um registro histórico. Quando você tem, por exemplo, em Roma, quando você tem uma estátua dos ditadores romanos, né, os cruéis imperadores, isso não reflete a realidade política da Itália nesse momento. Né? E essas pessoas, né, aos olhos de hoje, elas além de amorais, eram imorais. Né? Estão falando de assassinos sanguinários. Só que, pelo registro histórico, você mantém ele lá. Ninguém está prestando culto ou homenagem a um assassino do porte de Júlio César. Não é o caso. Não pode ser o caso. Então, há de se contextualizar. Eu queria trazer, já que você falou do exemplo de países internacionais, eu achei muito interessante a entrevista do secretário de Urbanismo e Patrimônio lá de Bruxelas, na Bélgica. Falou do exemplo belga aqui. Ele anunciou uma comissão, né, para discutir a retirada das estátuas do rei Leopoldo, né, das ruas da capital. Exatamente. Por quê? Ele era o proprietário, né, por assim dizer, a família real belga, do território onde fica a República Democrática do Congo. Né, e ele é o principal culpado histórico aí por milhões de mortes nesse território. Eu achei emblemático porque as perguntas que foram feitas foram muito pertinentes, né? Então, o periódico pergunta o seguinte: o senhor é a favor da retirada das estátuas de Leopoldo II? O que ele responde? Eu sou a favor do debate. Aí o jornalista segue, né? Quais os lados do debate? Aqui sim, ele fala, há duas escolas. Os que querem tirar as imagens do rei porque consideram que elas glorificam um passado condenável, e as que defendem que as estátuas continuem no seu lugar, mas sejam contextualizadas, inclusive como você propôs, que haja explicações sobre as ações do personagem e o momento em que eles ocorreram. Aqui eu acho válido. Né? O que para mim não faz muito sentido, né, é a gente querer enxergar o ontem com os olhos de hoje. Então, assim, é óbvio, né, que aqui dá para fazer um corte claro em termos de respeito, né, às vítimas, que é analisar se aquela personagem histórica ela é anacrônica. Portanto, um bandeirante que comete atos de crueldade, ele está alinhado com o espírito do seu tempo, infelizmente. Né? Imagina tirar uma estátua do Thomas Jefferson por causa de um vício histórico. Né? Eu acho que isso não tem cabimento. O que tem cabimento é dar uma explicação, dar uma contextualização, mas, assim, no geral, a gente tem que exercitar, sim, a nossa tolerância, inclusive para assuntos que nos desagradam, porque eles ensejam uma reflexão muito positiva sobre coisas que a gente não quer que se repita, entre elas escravidão, discriminação e tantas outras coisas. Vamos então para os argumentos finais, no assunto que vocês escolherem. Começamos com você, Augusto, por favor. Quanto tempo eu tenho, doutor? Quanto tempo exatamente? Só 40 segundos. Nossa senhora, então para cada um. Então eu vou fazer só, na verdade, não chega a ser um agradecimento, mas eu achei muito curioso. Pouco tempo antes de eu entrar no debate hoje, eu recebi uma mensagem numa rede social de uma pessoa chamada Giovana, que deve estar assistindo a gente, que ela disse que ela e o namorado hoje assistiria, um programa de Dia dos Namorados dela seria assistir o debate. E o mais interessante é que ela prefere muito mais as falas do Caio e o namorado prefere muito mais as minhas. E eles iam fazer cartazes para ficar colocando na rede social. Nunca nem vi. Então eu achei bacana, porque você veja bem, um dia como hoje, especial, pessoas que pensam completamente diferentes, conseguem sentar na mesma mesa, dividir a mesma bebida, a mesma comida, e ainda assim serem namorados. Sim. Então, Giovana, parabéns pelo seu ato. Esqueci o nome do seu namorado, desculpa. Só sei que eu caí da espaçonave. E consegue ainda se amar. Melhor ainda. Vamos lá então, Caio, por favor. Bom, depois dessa eu só tenho que aí reiterar os agradecimentos do Dr. Augusto, a Giovana e o seu respectivo, que eles sejam muito felizes, né? É um grande privilégio, né, encontrar o amor, especialmente nesses tempos de pandemia, em que a gente percebe o que realmente importa na vida, né? Os laços afetivos, sejam eles familiares ou por afinidade, eles ganham muito protagonismo. Se eu tiver mais alguns segundos, eu citei aqui o João Pereira Coutinho, ele é autor de uma obra best-seller que eu recomendo aí ao espectador da CNN, que são As Ideias Conservadoras, recomendadas a revolucionários e reacionários. É uma excelente introdução ao pensamento político conservador. Obrigada, Augusto. Boa noite, bom fim de semana. Para todos e todas. Obrigada. Caio, boa noite, bom fim de semana. Bom final de semana.